Nós iremos começar nossa aula, tá certo? Vamos fazer uma leitura da Bíblia, né? A palavra de Deus. Eu convido a vocês, juntamente comigo, a gente ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, né? Onde hoje estaremos falando sobre as Escrituras, né? E eu convido vocês para a gente ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, e vamos ler os versículos 14 ao versículo de número 17. Você tem sua Bíblia, acompanhe a Bíblia. Você está sempre acompanhando esse curso com a Bíblia bem próximo a você, porque tem momentos que a gente vamos fazer algumas leituras, né? O que é que diz aqui em 2 Timóteo 3,14? Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Recomendações de Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Eu quero convidar você nesse momento para a gente fazer uma oração, né? Orar a Deus, né? agradecendo a Deus pela esta oportunidade que Ele nos tem dado para a gente aqui estudar a palavra de Deus, né, irmãos? Como é importante a gente ler a palavra, né? Estudar a palavra. Isso é muito bom, e principalmente nesses últimos dias da igreja aqui na terra, é que devemos estudar mesmo. A igreja tem uma grande responsabilidade aqui nessa terra. E eu convido você agora para orar junto comigo. Oremos a Deus, né, pelos enfermos, né, para que o Senhor chegue na vida de cada um deles. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, damos-te graças, ó Deus, de mais uma vez estarmos aqui reunidos. Ó Deus, falando do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. Meu Deus, eu te peço neste momento, pelo teu Santo Espírito, que nos ilumine, Senhor, abra o nosso entendimento para compreender melhor tuas santas Escrituras, Senhor. Deus, vem nos abençoar a cada um dos teus filhos e filhas. Chega, Deus, nos lares daqueles que se encontram enfermos. Visita cada vida e cada lar. Estenda tuas mãos, usa a tua misericórdia, usa do teu poder, Senhor, para curar e abençoar, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, a nossa aula de hoje, o tema é bibliologia, né? O que é bibliologia? Bibliologia é a parte do estudo da teologia que analisa a Bíblia como um conjunto de livros sagrados, desde sua formação, inspiração, estrutura e história, né? Isso é a bibliologia. Agora, presta atenção. Os cristãos, nós, têm sido desafiados ao longo dos séculos a apresentar as razões de defesa da nossa fé. Defender, irmãos, a razão da nossa fé. Que eu creio aquilo que você crê. Então, queridos irmãos, eis aí um grande desafio para todos nós. Na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 3, e o versículo de número 15, observe o que o apóstolo Pedro, ele nos diz neste versículo 3, verso 15. Ele nos ensina, no versículo 15, dizendo assim: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Agora preste atenção. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que Pedro ensina aqui, queridos irmãos, nós devemos estar
preparados. Para quê? Para responder com mansidão, né? E temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, eis aí uma grande responsabilidade, né? Ora, queridos irmãos, as escrituras se firmam nos alicerces da fé em Cristo, né? E repousa sobre os ombros dos apologistas cristãos apresentar evidências divinas da Bíblia. O que eu quero dizer é o seguinte: reivindicar que a Bíblia é inspirada por Deus é uma coisa, mas comprovar essa reivindicação é coisa bem diferente. Todos nós temos a Bíblia, né? E temos como palavra de Deus. Realmente ela é a palavra de Deus. Mas aí cabe uma responsabilidade a mim e a você, né, a dar respostas sobre a questão de ser inspirada por Deus. Então é nesse tema que nós vamos trabalhar hoje, em parte, né, não é tudo, porque tem muita coisa a se estudar sobre bibliologia, né, é um assunto bem abrangente, né. Agora, querido, por que é que nós precisamos estudar bibliologia? E conhecer bem? Porque existem, irmãos, os críticos textuais. Os críticos textuais. Aqueles que fazem críticas, né, à palavra de Deus. E aí cabe a responsabilidade de nós darmos resposta. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar ou se já leram alguma coisa a respeito de Bart Ehrman. Bart Ehrman. Ele é um dos maiores especialistas em estudo bíblico e origem do cristianismo. Ele é um PhD, né? Professor de teologia pela Universidade de Princeton, e professor, vou apresentar 2 livros dele para vocês aqui. Certo? Fica de cabeça para baixo, né, o nome? Mas o título desse livro dele é O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por quê? Né? Além desse aqui, ele escreveu esse aqui. Eu não sei se alguns irmãos conhecem esse livro. Esse outro aqui, de Bart, ele diz o seguinte: quem Jesus foi, quem Jesus não foi. Mais revelações inéditas sobre as contradições da Bíblia. Não sei se vocês conhecem. Então, o Bart Ehrman, ele é um crítico textual, certo? Olha o que ele diz em um desses livros. Ele diz assim: uma coisa, é aquilo que eu estava falando há pouco tempo, uma coisa é dizer que os originais foram inspirados, mas a verdade é que não temos os originais. Então dizer que eles foram inspirados não serve de grande coisa, a não ser que eu possa reconstruir os originais. E além disso, a vasta maioria dos cristãos em toda a história da igreja não teve acesso aos originais, fazendo de sua inspiração um objeto de controvérsia. Nós não apenas não temos os originais, como não temos as primeiras cópias feitas mais tarde, muito mais tarde. Na maioria das vezes trata-se de cópias feitas séculos depois, né? Então ele é um crítico textual. E para você ver que os escritos dele estão aí nas livrarias para quem quiser adquirir, né? Então aí você vê o que? A gente vê o que? Uma grande necessidade de estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá bom? Esse é um dos grandes motivos pelo qual a gente tem que estudar a palavra de Deus. Queridos, conceito e definições da Bíblia, né? Bíblia, esse termo ele provém do grego, né? Bíblios, né? Que é a coleção de pequenos livros, inspirada, infalível, inerrante palavra de Deus. É a revelação por excelência e única do Todo-Poderoso à humanidade. Atribui-se a João Crisóstomo, né? Patriarca de Constantinopla, do século IV depois de Cristo, né? O uso do nome Bíblia aplicado às Sagradas Escrituras, né? Este vocábulo é derivado do nome grego, que dava a folha de papiro. Quando preparada para a escritura, né, o nome era
biblos. Um rodo já preparado era denominado bíblio, né? Quando juntava vários livros, né, chamava-se Bíblia. Então, através de João Crisóstomo, lá no ano 347, né, começou a atribuir-se de Bíblia. O outro assunto que nós devemos ter que aprender, meus irmãos, é as línguas que deram origem às línguas originais da Bíblia. Quais foram as línguas originais da Bíblia, né, que deram origem à Bíblia, né? A gente vai ver aqui 3. A primeira, o hebraico, que era o idioma oficial da nação israelita. Ela faz parte das línguas semíticas que eram faladas na Ásia, né? E o segundo, o aramaico, também é um idioma semítico falado 2000 anos antes de Cristo. Por exemplo, lá em Arã, na Síria, falava-se o aramaico. E em terceiro, no Novo Testamento, como os irmãos sabem, o grego, né? Que foi a língua que foi originalmente escrito no Novo Testamento. O grego koiné, né? O grego comum. Então foram essas 3 línguas. Para vocês terem uma ideia mais ampla, se você abrir a sua Bíblia aí do livro de Neemias, livro de Neemias, o capítulo 8 de Neemias, e o versículo 8, você vai ter uma noção melhor do que eu estou falando. O que é que significa isso aqui, irmãos? Isso aqui, quando o Esdras, né, ele está lendo a lei diante do povo que voltaram do cativeiro, né, parte deles, e aqueles que voltaram, eles falavam aramaico, passaram os 70 anos no cativeiro, outros nasceram lá na Babilônia, e eles falavam aramaico. Quando Esdras vai ler o livro da lei, ele vai ler em hebraico, o povo falava em aramaico, entendia o aramaico. Então, diz o versículo 8, que diz assim: e leram no livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido que faziam, lendo se entendesse. Esdras leu de uma maneira, né, explicando para eles, de uma forma que eles entendessem, porque eles entendiam o aramaico. Lá no cativeiro aprenderam isso, a língua aramaica. Então o versículo aqui diz que Esdras estava explicando, né, o sentido da língua, para que eles tivessem uma melhor compreensão da palavra de Deus. A gente encontra o hebraico, aramaico e o grego, né? Essas 3 línguas são as 3 línguas originais da Bíblia. As línguas são as 3 línguas originais. Agora, irmãos, qual foi o material usado? Bem, o que era mais usado, né, era o papiro, né? O papiro que era feito de fatias de caule de uma planta aquática, né? E muito comum no Egito. As fatias eram prensadas, né, e lustradas, né, polidas, e eles usavam para fazer a Bíblia, né? Além do papiro, tinha o pergaminho, né, que era um dos mais importantes. E outros também, você pode ver, tinha tecido, o outro era o ostraco, que era cerâmica, madeira, pedra, tábuas recobertas de cera, né? Então, todo esse material foi usado, né? E todo esse material você vai encontrar na Bíblia. E realmente foi usado. Hoje, graças a Deus, nós temos boas Bíblias, né? Temos excelentes Bíblias de boas qualidades, é isso? Eu, uma certa vez, participando de um estudo pela CPAD sobre fazer uma Bíblia, né? E me chamou a atenção. Eu pensei que toda a Bíblia, para mim, o material era o mesmo, mas não é. Tem algumas, irmãos, que o papel é importado. Pra vocês terem uma ideia, se você quer saber se uma Bíblia é de boa qualidade, basta você pegar ela, abrir ela ao meio e pegar no papel e segurar. Ó. Se não rasgar, é de boa qualidade, né? Se não segurar, é de péssima qualidade. Então hoje nós temos boas Bíblias de boa qualidade, mas na época, antigamente, não era bem assim, né? O material não era tão bom quanto hoje. A gente costuma falar que a Bíblia, né, ela é inspirada por Deus. E por que a gente fala isso? Porque está escrito na Bíblia mesmo, né? E a Bíblia, ela é inspirada por Deus, né?
é a palavra de Deus. E o que é que diz a Bíblia a respeito disso, dessa definição de inspiração? O que é que nos diz o apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 2, capítulo 3, versículo 16? Ele nos diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, entendeu, né? Para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, né? Observe que diz toda a escritura é devidamente inspirada. Em outras palavras, o texto sagrado do Antigo Testamento ele chama que soprado por Deus, né? Theopneusto. E por isso é dotado de autoridade divina para o pensamento e para a vida do crente. Um outro texto bíblico que Pedro falou no Novo Testamento a respeito da inspiração da Bíblia está na sua segunda carta, no capítulo 1 e no seu versículo de número 21. O que é que diz lá em Pedro? Diz: pois toda profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Pode-se definir, irmão, que inspiração com processos pelo qual Deus trabalhou por meio de escritores humanos, né? Empregando personalidade e o estilo individual deles, de modo a produzir escritos inerrantes e dotados de autoridade divina. Passou mais ou menos uma média de 1.600 anos, né, para que toda a Bíblia ela fosse escrita. Então, esses versículos que a gente encontra, irmão, sobre inspiração, só tem um detalhe que nós temos que prestar atenção e o cuidado. Por exemplo, é importante termos cuidado, porque quando a gente fala de inspiração, que faz parte do nosso vocabulário cotidiano, né? De vez em quando a gente escuta alguém falando sobre inspiração. Por exemplo, aquela música diz, foi inspirada, né? Ou alguma outra coisa que a gente faça, isso aqui foi inspirada, né? Trata-se de um modo geral, usar-se muito essa expressão, né? Só que quando se refere à Bíblia, né, a Bíblia não foi inspirada no mesmo sentido que um cantor, né, foi inspirado, ou um artista quando foi pintar o quadro, certo? A Bíblia foi soprada por Deus, portanto é a palavra de Deus. A inspiração é totalmente diferente de um cantor, né, de um artista. Deus, ele soprou, né, inspirou a sua palavra aos homens que ele chamou para fazer isso. A conhecida cláusula do credo apostólico, né, a respeito do Espírito Santo, afirma que ele falou através dos profetas, né? Os profetas costumavam introduzir seus oráculos com as declarações: a mim veio a palavra do Senhor. É muito comum você ver no Antigo Testamento, quando esses homens eram inspirados por Deus, ele dizia: a mim veio a palavra do Senhor, né? Ou seja, Deus usando estes profetas, né? Os apóstolos, ele fazem reivindicação, mesmo que não use essa fórmula profética que os profetas do Antigo Testamento usaram, né? Entenderam? Então, a inspiração da palavra de Deus foi o sentido como Deus soprou nesses homens. É totalmente diferente de uma inspiração de um artista que a gente vê hoje, de um pintor, algo desse tipo. É diferente. Um assunto importante que a gente ainda tem que aprender, irmãos, na sua palavra, foram os homens que Deus usou, né, para escrever a Bíblia, né? A gente, na Santa Palavra de Deus, né, a gente encontra que Deus escolheu homens leigos, né, pescadores, rei, médico como Lucas, e assim sucessivamente. Por esses homens que Deus escolheu para escrever a sua santa palavra, tá bom? Um detalhe interessante que você tem que aprender sobre os autógrafos. O que é os autógrafos? Os autógrafos os originais, né? Os originais. Você tem uma ideia, lá em Jeremias, no capítulo 30,
no seu versículo de número 2, nós encontramos Deus dizendo que escrevesse a sua palavra em um livro. Jeremias 30, o versículo de número 2. Diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu tenho falado. Deus está dizendo, olha, escreva em um livro toda a palavra que eu tenho falado, né? Então, se Deus pede para o profeta escrever as palavras que ele falou em um livro, quando eu me refiro a autógrafos, né, é exatamente este livro. E é exatamente este livro, irmão, que ninguém tem, né? Ninguém tem os autógrafos, certo? Os autógrafos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, eles desapareceram há muito tempo. Não tem, ninguém tem esses autógrafos, né? Que a gente chama de originais. Por isso que existe uma grande crítica em relação à Bíblia, porque ele diz, vocês não têm os originais, os autógrafos. Mas a gente tem, irmãos, excelentes cópias, que a gente vai ver mais aqui à frente sobre isso. E vocês vão ver que as cópias são válidas, né? O que é que Paulo fala sobre a respeito disso? É isso? Essa suposição de tais documentos teria sido escrita em rolos, né, livros feitos de papiro. Paulo, ele escrevendo lá a Timóteo, no seu capítulo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, o versículo de número 13, 4:13, Paulo ele diz assim: quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, né? Ele está falando aqui que estava escrito em pergaminhos. Mas é provável que o Novo Testamento, irmão, tenha sido escrito também em rolas de papiro, né? Do ano 50 ao ano 100 depois de Cristo. A Escritura, ela traz poucas indicações, né, de que se preocupa com a questão das cópias e da tradução da palavra de Deus, né? Também não mostra muito interesse em reconhecer sua existência como algo destino dos autógrafos. A lei de Deus, irmãos, que estava nas mãos de Esdras, lembra aquele que a gente leu lá no capítulo lá no capítulo 8 de Neemias, né? E também lá em Esdras, se a gente for ler o capítulo 7 ao versículo 14, se os irmãos tiverem com a Bíblia aí, é bom os irmãos ler, né? E acompanhar a Bíblia. Vamos ler lá o que é que diz no livro de Esdras, capítulo 7, versículo de número 14. Nos diz assim: porquanto és enviado da parte do rei e de seus 7 conselheiros para fazer inquisição a respeito de Judá e Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Observe aqui, queridos, que Esdras estava com a lei de Deus, né? E o versículo é bem claro, quando diz assim: conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Certo? Agora observe o que Esdras tinha na mão, que ele tinha na mão, a lei de Deus que Esdras tinha na mão, não era os originais, era já cópia, né? Ele tinha cópia, não era os autógrafos, certo? Possivelmente os autógrafos, quem teve acesso foram os primeiros profetas, né? Moisés, Jeremias, Ezequiel, aqueles primeiros escritos, aí eles sim tiveram os originais nas mãos. Mas após a continuação, irmãos, eles passaram a ter cópias, né? Os copistas, tá bom? Eu quero chamar sua atenção agora para o desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento, para já saber o que é o cânon. A palavra cânon, ela tem origem na palavra cana, né? Junco, do hebraico ganer, do grego cânon, né? O junco era usado como vara para medir e acabou tendo o sentido ampliado e passou também a significar padrão,
aplicadas à escritura, né? A palavra cânon significa uma lista de livros reconhecidos oficialmente. Cânon é uma lista de livros reconhecidos oficialmente. Agora preste atenção, primeiro de tudo, precisamos esclarecer uma má interpretação sobre o que é aquilo que nós chamamos cânon. É muito errado dizer que a igreja ou os pais da igreja primitiva, né, determinaram o que estaria no Novo Testamento. Eles não determinaram no Novo Testamento. Eles descobriram o que Deus desejava que estivesse ali, certo? Eles foram inspirados por Deus, tá bom? Tem gente que confunde muito isso. Mas a igreja e os pais da igreja, né? Eles não... A decisão que eles tiveram já foi por orientação de Deus, de saber quais livros oficialmente reconhecidos deveriam estar ali, os livros sagrados, né? Os livros canônicos deveriam estar ali. Por que isso? Porque existiam os livros apócrifos, irmãos, né? Os livros apócrifos eram aqueles livros que não eram sagrados, né? Tinha mais livros, tinha muito mais livros, mas tinha livros sobre os sagrados, que eram os canônicos e os não canônicos. Deixa eu pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Eu não sei se vocês conhecem. Isso aqui, ó, os livros apócrifos, certo? E os pseudos epígrafos. Pronto, isso aqui livros apócrifos. Eu não sei se vocês conhecem livros apócrifos, certo? São livros que não são sagrados. Você pode perguntar, pastor Lucas, porque o senhor tem questão de estudar, né, para conhecer, né? Então aqui tem vários livros, né? Evangelho de Judas, de Tomé, enfim, tem muitos livros aqui que não é sagrado, né? Não são canônicos, eles não são canônicos, tá bom?